Partiu resolver mais uma questão aqui no Matemática Linda, no canal Matemática Linda. Você viu que eu já dei um pause aqui, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas é uma questão excelente para a gente aproveitar e revisar alguns assuntos importantes e bem recorrentes aí que são cobrados nesse vestibular, nessa prova da ACAF. Na letra A, a gente vai ter que relembrar a relação fundamental da trigonometria. Também dá para usar um macetinho com triângulo retângulo, que eu vou passar para você. Só que aqui, se você estivesse bem atento com esses sinais, quando a gente trabalha com a tal da trigonometria na circunferência, já dava para responder essa questão aqui mais rapidamente. Na letra B, PA, progressão aritmética, uma sequência numérica famosa, né? Na letra C vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente vai ter que entender aí como é que funciona essa parte de funções, e como fala de função inversa, tem que lembrar lá que para uma função ser inversa, ela tem que ser bijetora. Na letra D, como fala de divisão envolvendo polinômios, e o divisor é um polinômio de grau 1, e ele quer o resto, nós vamos desconfiar de utilizar o teorema do resto. Bora lá então? A gente vai resolver essa questãozinha aqui da CAF e assinar a alternativa correta. Então a gente vai passear por todas as alternativas aqui e ver qual que está correta. Eu vou aproveitar para revisar o máximo possível de cada uma dessas alternativas, beleza? Então vamos começar indicando qual é a resposta certa aí, que é justamente a letra D do polinômio, e vamos começar a brincar aí com a letra A. O que eu quero que você enxergue aqui na letra A? Nós temos ali informado para a gente o valor do seno deste arco desse ângulo x e ele cobra da gente tangente deste ângulo x. Se você for usar a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, você vai encontrar o valor do cosseno. Isso vai ser útil para a gente porque a tangente é a razão entre seno e cosseno. Tá? Então você tem aí tem assim a alegria de aproveitar, que eu vou aproveitar essa alternativa aqui, eu vou revisar bastante coisa da trigonometria e eu vou resolver ela de três maneiras diferentes. Então veja, olha que coisa bacana, né? Vou resolver ela de três maneiras diferentes, então assim, você vai conseguir aproveitar muito, né, essa abordagem ou essas abordagens que eu vou fazer, tá bom? Então veja, se seno equivale a -5/13, né? -5/13 avos, eu vou fazer um substitui aqui no seno, ó, -5/13 avos ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Beleza. -5, a base negativa expoente par, o resultado vai ser positivo, né? A potência é positiva, -5, então 5 ao quadrado é 25, 13 ao quadrado é 169. Aí nós temos cosseno ao quadrado igual a 1. Vamos isolar cosseno ao quadrado, né? Então vamos ficar com cosseno ao quadrado vai ser 1 menos 25, 169 avos. Quando eu tenho uma subtração envolvendo frações com denominadores diferentes, vou deixá-los iguais. Um inteiro eu posso escrever em qualquer forma fracionária, desde que o numerador seja igual ao denominador. Perceba que eu tenho 169 menos 25, 144, 169 avos. Só não esquece que quando eu tenho um número qualquer ao quadrado, do mesmo jeito que a gente fez lá o seno ao quadrado, a base negativa, o resultado é par, a potência é par. Então veja que, por exemplo, né, fazendo mais simples, se eu tenho aqui ó, x ao quadrado igual a 4, o x pode ser mais ou menos 2. Quando eu faço a tal da raiz quadrada nos dois lados da igualdade, né? Porque menos 2 ao quadrado também vai dar 4. Então, quando eu vou fazer e descobrir qual é o valor do cosseno de x, já que eu vou fazer a raiz quadrada aqui nos dois lados da igualdade, não esquece que eu vou ter que fazer mais ou menos esse cara aqui que está no outro lado da igualdade. Então, por favorzinho. Então, eu vou ficar com cosseno de x igual a raiz quadrada de 14 de 144, que é 12, e raiz quadrada de 169, que é 13. Como eu vou saber se é mais ou menos?
olhando para o quadrante que nós temos aqui, ó. Já vou mostrar para você as circunferências trigonométricas, mas isso aqui ele está falando do terceiro quadrante, ó. Lembrando que o π é em radiano, né? E π radiano vale 180 graus. Então, eu tenho indicado que este arco ali, o x, está entre 180 graus e 270 graus, ou seja, terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, cosseno é negativo. Então, eu vou colocar aqui para você, ó, que cosseno vale, na verdade, menos 12/13. Então, vou deixar anotado aqui para você, ó, cosseno de x vale menos 12/13. Como eu quero calcular a tangente equivale à razão entre seno e cosseno. Foi aqui no ladinho para você, ó. A tangente equivale à razão entre cosseno e seno e cosseno. Então, a tangente x, eu posso fazer a razão entre seno e cosseno. Veja que tanto seno quanto cosseno são negativos, então o resultado é positivo, já matava a questão, já matava a alternativa aí, né? Então veja que seno vai ser, ou é, né, menos 5/13, enquanto cosseno a gente descobriu que é menos 12/13. Quando eu divido uma fração com denominadores iguais, ó, cancela os denominadores, veja que menos com menos vai ficar mais, 5/12 positivo. Então, esta letra A está equivocada justamente por causa do sinal, ela está incorreta justamente por causa do sinal, é 5/12, só que negativo. Só que assim, tem uma maneira que eu acho bem melhor de resolver do que usar a relação fundamental da trigonometria, muito mais rápida. É um macetinho aí que você pode considerar sempre, 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 sempre. E para isso a gente vai usar o nosso triângulo retângulo lindo, maravilhoso. Então imagine que eu tenho aqui o triângulo retângulo, ó, um ângulo de 90 graus, e aí você vai colocar, sei lá, por exemplo, o ângulo X aqui, ó, né? Você pode impor qualquer ângulo como X. E aí esquece o sinal por enquanto, né? Porque está mencionando ali que seno de X vale menos 5/13. Vamos considerar somente 5/13. Esquece esse sinal por enquanto. E aí, se você lembrar que seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa, corri, veja que o cateto oposto estaria aqui, né, no lado oposto ao arco X, ângulo X, ou seja, esse aqui seria o nosso 5, enquanto a hipotenusa é o lado inclinado aqui, ó, que seria o nosso 13. Lembre que é um macete, não é 5 e não é 13, mas a razão é 5/13, então eu estou usando isso a nosso favor. E aí, pelo teorema de Pitágoras, a gente conseguiria descobrir o valor do que seria aqui o nosso cateto adjacente. Mas esse aqui é um triângulo pitagórico famosão, 5, 12, 13. Mas é claro, né, se você não lembra, aplica lá o teorema de Pitágoras e seja feliz, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 13 ao quadrado 169, 5 ao quadrado 25. Não sei porque eu fiz dois sinais de igualdade, né? Estou maluco. Então veja que eu vou conseguir descobrir o valor à medida do cateto adjacente. Veja que o 25 que se joga lá para o outro lado vai ficar menos 25, logo 169 menos 25, 144. Então, que número que é o quadrado dá 144? Como que eu só quero o valor positivo? 12. Né? Soubesse que isso é um triângulo pitagórico famosão, já dava para usar o 12 direto. E por que eu estou falando que isso é mais fácil? Porque você vai calcular a tangente, lembra? Seno é correr, cosseno é cair. Cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto é o 5, cateto adjacente a gente acabou de descobrir 5/12. E aí é só você analisar sinal. Então você sabe muito mais rápido desta forma que tangente é 5/12. E como é que a gente sabe sinal mesmo? Deixa eu mostrar para você que eu prometi. Ó, trouxe aqui para você as circunferências trigonométricas. Então, seno, pensa assim, né? Quando nós temos ali nossos famosos eixo X e eixo Y, lembra que nós temos no sentido anti-horário, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembra que a gente começa no sentido anti-horário no 0 graus, 90 graus, 180 graus,
Opa, pulei 270, tô maluco. 270 graus. Fecha 360 graus. Em radiano, 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano, fecha em 2π radiano. Então, quando mencionaram aqui, ó, na alternativa que está entre π e 3π sobre 2, eu estou falando desta região aqui, ó, deste quadrante aqui, ó, o terceiro quadrante. E veja que a tangente aqui é positiva. Então, se você lembrasse disso, já era, não precisava nem pensar em cálculo, só sinal. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes, né, assim, tipo, CAP cobra muito, cobra mesmo, né? Não dá para a gente negar. Porém, isso aqui era um detalhe razoavelmente básico, né? Sinais. Então, lembra lá, seno mais, menos, menos, pensando na ordem dos quadrantes, cosseno mais, menos, mais, tangente mais, menos. Resolveria a questão bem mais rapidamente. Tá bom? Valeu a dica? Vamos para a letra B. A letra B, você tinha que enxergar uma progressão aritmética, né? Então, sequência numérica é um assunto recorrente na CAF, às vezes PA, às vezes PG. E por que você tinha que enxergar uma PA, progressão aritmética? Vamos relembrar algumas coisas aqui também, aproveitar. Quando ele falou que quantos números inteiros, né, existem exatos 138 números inteiros múltiplos de 6, vamos pensar assim nos múltiplos positivos de 6. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24 e assim por diante. Então perceba que isso aqui é uma sequência numérica PA, por quê? Porque a diferença entre os termos é sempre a mesma. Ó. A diferença entre 12 e 6 é de 6 unidades. A diferença entre 18 e 12 é de 6 unidades. A diferença entre 24 e 18 é de 6 unidades. Essa é uma característica de uma sequência numérica chamada PA. Em que essa diferença constante a gente chama de razão, a razão da PA é igual a 6. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos o que nós chamamos de termo geral de uma PA, que é uma formulazinha que relaciona um termo qualquer de uma PA com o primeiro termo. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E se eu descobrir quem é esse n, eu sei quantos termos tem uma PA. E é isso que eu quero descobrir. Será que esse n vale 138? A partir do momento que eu sei quem é o primeiro termo da PA e quem é o último termo dessa PA, que é o AN, eu consigo descobrir a quantidade de termos, já que a razão é igual a 6. Tatarina, então eu vou usar A1 igual a 107, a N igual a 937? Claro que não. Primeiro que para ser múltiplo de 6 tem que ser um número par. E aí, para ser um múltiplo de 6, quer dizer que se eu dividir esse número por 6, o resto é zero, ele é divisível por 6. Então, eu consigo descobrir. Então, o 107 e o 937 vão ser as nossas referências, tá? Então, vamos limpar tudo isso aí, vamos começar a conversar para descobrir como é que a gente sabe o primeiro e o último termo desta PA. Então, uma dica que eu posso fazer para você é, pega o menor valor ali, o 107, e tenta dividir por 6. Né? Faz a divisão lá, pega 10 por 6, vai dar 1, 1 vezes 6 vai dar 6, desconta do 10 vai dar 7, vai dar 4, baixa o 7, 47. Você vai ver que o valor mais próximo vai ser 7, porque 7 vezes 6 é 42, ou seja, resta 5. Eu poderia reescrever, então, ó, que o 107 equivale a 17 vezes 6 mais 5. Só que eu não posso ter um resto 5. O resto tinha que ser zero. Tatarém, mas se eu não fizer o resto 5, se eu tirasse esse resto 5 aqui, eu teria só um 17 vezes 6. E 17 vezes 6 é 102. É verdade, você tem razão. 17 vezes 6 é 102. E 102 não pode ser, porque tem que estar entre 107 e 937. Então, como nós estamos falando de uma PA de razão igual a 6 e por característica de ser múltiplo de 6, qual que vai ser o próximo múltiplo de 6 depois do... Qual que vai ser o próximo múltiplo de 6 ali? Ou seja, quem que vai ser o múltiplo de 6 depois do 102? É o 102 mais 6. E 102 mais 6 vai ser 108. Então, 108 seria o primeiro múltiplo de 6 que satisfaz estar entre 107 e 937. Então, veja que eu desconsiderei os 5, porque não pode ser resto nada diferente de zero. Então, eu considerei como se fosse um resto zero. É claro que, se eu não considero 5, ao fazer o produto entre 17 e 6 dá 102, não satisfaz, então eu tento o próximo, que é o 108.
Então, eu acabei de descobrir que o primeiro termo dessa PA é 108. E eu faço a mesma coisa, igual, mas diferente, para descobrir o último termo. Vou fazer lá, ó, 937 dividido por 6, 9 por 6 dá 1, desconta do 9 fica 3, abaixa o 3, 33 por 6 dá 5, 5 vezes 3 é 30, vai sobrar 3, abaixa o 7, 37 por 6 vai dar 6, 6 vezes 6, 36, resta 1. A mesma ideia, ó. Vou escrever aqui em cima para você, ó, 937 equivale a 156 vezes 6 mais 1. Mas não pode ter esse mais 1, não pode ser mais nada. Ou seja, se você fizer 156, deixa eu fazer como eu fiz ali, que economiza espaço. 156 vezes 6, você vai ver que vai dar 936, que é a mesma coisa. Se eu tenho um resto 1 e não pode ter nada, tem que tirar esse 1, tira esse 1 daqui, ó, 936. Opa, tira 1, né? Eu falei uma coisa, escrevi outra. Então, essa era a primeira dica, ou as primeiras dicas para você. Então, eu já sei quem é o primeiro termo da PA 108, eu sei quem é o último 936. Agora, a gente consegue resolver. Porque, veja, nós temos uma PA em que o primeiro termo é 108, não sei quantos termos tem, eu quero descobrir, e o último é 936. Então, lembrando que eu vou usar a fórmula do termo geral da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, perceba que esse 936 é o nosso AN, o último termo. O A1 é o 108, o primeiro termo. A razão é 6, né? Porque são múltiplos de 6. Isso aqui então vai ser nossa razão. E aí perceba que ficou só o N, que é justamente o que eu quero descobrir. E aí, brincar de fazer continhas. A Tatarim faz a distributiva ali. Não seja adoradora de distributiva. Não vai precisar. Quer ver? Ó? Esse 68 que é mais, joga para o outro lado lá menos. Então, eu vou ter 936 menos 108, que vai ser igual ao n menos 1 vezes 6. Logo, 936 menos 108, isso aqui vai dar 920, 900 não, né? 828. Deixa eu arrumar isso aí. 828 igual a n menos 1, que multiplica 6. Por que eu falei que não precisava fazer distributiva? Ó, esse 6 que está multiplicando, ó, passa dividindo. Então, eu vou ter um 828 que divide 6. Isso aqui vai ser igual a n menos 1. Ao dividir 828 por 6, que vai dar 138, igual a n menos 1. O menos 1 joga para o outro lado, fica mais 1. Ou seja, nosso n, sério aqui, Tadrei, ficou menorzinho em você. N vale 139. Então, na verdade, não são 138 números inteiros. Equivale a 139, tá? Então, a gente aproveitou, fez uma bela de uma revisão dessa partezinha da PA. Partiu, letra C. Sejam P e Q conjuntos tais que NP é igual a 4 e NQ é igual a 4. Então, existem 256 funções F distintas que não admitem inversa, tais que F relaciona os elementos de P com Q. Para a gente trabalhar bem essa parte de função inversa, a primeira coisa que eu quero que você lembre é, para uma função admitir inversa, ela precisa ser bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Então, o que acontece? Deixa eu fazer com você uma breve revisão, mas uma breve revisão detalhada e bacana do que é uma função injetora, do que é uma função sobrejetora. Então, eu vou pôr aqui uma aulinha para você, vou discutir com você, vou trazer exemplos, e aí a gente volta a resolver essa questãozinha aqui, justamente já aplicando a prática aqui nesta letra C. É Valeu? saber identificar quando que uma função é injetora, quando que uma função é sobrejetora e quando que uma função ela é bijetora.
tá? E já vou adiantar aí para você, né? Uma função ela pode ser só injetora, uma função ela pode ser só subjetora, ela pode ser que sejam as duas, injetora e subjetora, pode ser que não seja nenhuma. Tá? A ideia é a seguinte, ó, usando o conceito, ó, uma função ela é injetora quando eu atribuo valores diferentes a x e, por consequência, eu chego em valores diferentes em y. A Datarense falou y e colocou f de x ali, não, é que o y está em função de x. Então, basicamente, você tem que pensar, se eu pego lá valores diferentes em x e chego em valores diferentes em y, a função ela é injetora. Para uma função ser subjetora, eu vou usar a ideia ali que a imagem tem que ser igual ao contradomínio, e para a função ser bijetora, quer dizer que ela tem que ser injetora e subjetora. Tá? Como a gente vai fazer? Nós vamos identificar usando diagramas e depois usando gráficos. Tá? E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente conversar. Primeiro diagrama, nesse exemplo 1, ele está levando, tem uma relação ali entre dois conjuntos A e B por meio de uma função. Veja que a setinha ali é importante, né? Os elementos de A, né, estão indo em direção aos elementos de B. Quando a setinha ali está, né, informando que A vai para B, o que está antes da setinha o domínio da função, que está depois da setinha é o contradomínio da função. É importante saber identificar isso, porque a imagem sempre está contida no contradomínio, beleza? Então veja ali que eu tenho os elementos do conjunto A, 1, 2, 3 e 4, eu tenho os elementos do conjunto B, 5, 6, 7 e 8, e a relação é da seguinte forma, o 1 está se relacionando com 5, o 2 com 6, o 3 com 7, o 4 com 8, beleza? A gente diz assim que o 5 é a imagem de 1, o 6 é a imagem de 2, o 7 é a imagem de 3 e o 8 é a imagem de 4. Veja que para cada elemento diferente em x, e aí eu já vou adiantar para você, né, que quando a gente fala assim de domínio da função, nós estamos falando do eixo x, e quando a gente fala de contradomínio da função, nós estamos falando do eixo y. Ok? Então quem é que está fazendo o papel do x? O conjunto A. Quem é que está fazendo o papel do y aqui? O conjunto B, beleza? Olha, veja que diferentes valores em x, ou seja, para cada diferente valor ali que eu tenho como referência no conjunto A, eu chego em valor diferente também em y, ou seja, neste caso aqui eu tenho uma situação que a função ela é injetora. Vou escrever aqui embaixo para você, ó. Ela é injetora. Beleza? Agora dá uma olhada nesse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a única coisa que eu mudei, eu fiz uma relação do 4 com o 7, tá? O 8 aqui ficou na bad, tá se relacionando com ninguém, tá chorando, não tem problema. Porém, se eu pegar ali, ó, se eu pensar só no 3 e no 4, ó, eu tenho valores diferentes em x, só que eu tô chegando no mesmo y7, tá vendo? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Quer dizer, pode acontecer, é função, mas isso não quer dizer que ela é injetora, ou seja, a gente vai dizer que essa função não é injetora. Então, o que você pode pensar se nós tivermos diagramas, por exemplo? Eu tenho que chegar, cada setinha aqui ó, tem que ser única no contradomínio, tá vendo? No conjunto B. Como eu tenho uma setinha, né, duas setinhas chegando aqui no mesmo set, ela não é injetora. Beleza? Quando chega apenas uma setinha, é injetora. Quando chegam duas setinhas, qualquer elemento ali não é injetora. Beleza? Eu vou usar o mesmo exemplo 1 aqui, ó, para a gente verificar se ela é subjetora. Tá? Para ser subjetora, a gente tem que ver se a imagem é igual ao contradomínio. O contradomínio, já tinha falado para você, é o conjunto B. Como é que a gente identifica a imagem? São os elementos de B que estão se relacionando com os elementos de A. Ou seja, onde está chegando a setinha. Então, está chegando a setinha aqui no 5, está chegando a setinha aqui no 6, está chegando a setinha no 7 e está chegando a setinha no 8. Esses caras aí são a imagem, tá vendo? Forma o conjunto imagem. E perceba que aqui, neste caso, como o contradomínio é o conjunto B e a imagem também coincidiu de ser o conjunto B, logo, imagem igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela é sobrejetora. E se ela é injetora e sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Maravilha, então. Agora dá uma olhada naquele exemplo 2 que eu tinha feito antes. Ó. Se você já sabe que o contradomínio é o conjunto B. E agora a gente vai descobrir quem é a imagem dessa função. E você sabe que a imagem é onde está chegando a setinha. Logo, a imagem é o 5, o 6 e o 7. O 8 não faz parte da imagem. Perceba que a imagem agora é um conjunto formado pelos elementos 5, 6 e 7. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que a função ela não é sobrejetora. Bastava não ser um deles, né? Já não era injetora, ou seja, já não era bijetora. Mas ainda quando não foi
sobrejetora. E aí você deve estar pensando assim, ah, Tatarinha, então se ela é injetora, é sobrejetora, e se ela não é injetora, não é sobrejetora? Não, né? Lembra que eu tinha falado para você no começo aqui desse vídeo, e eu trouxe um exemplo para a gente verificar isso. Por exemplo, olha essa situação 3, ó. Eu acrescentei um elemento aqui no conjunto B, tá? Então agora o conjunto B é formado pelos elementos 5, 6, 7, 8 e 9, e eu estou fazendo algumas relações, 1 com 5, 2 com 6, 3 com 7, 4 com 8, o 9 está na bad, não tem problema, é a função do mesmo jeito. Para ser função injetora, tem que ter elementos diferentes em x, chegando em elementos diferentes em y, ok? Então veja que cada elemento no conjunto B está recebendo apenas uma setinha, não tem problema sobrar ninguém, no caso, para se a gente está analisando se ela é injetora. Então essa função aqui continua sendo injetora, beleza? Porém, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Contradomínio, FCB não, é contradomínio, é o conjunto B. O contradomínio é o conjunto B. Porém, a imagem, a gente vai olhar os elementos em que estão recebendo setinha, ou seja, estão se relacionando com os elementos de A. A imagem seria o 5, o 6, o 7 e o 8. Né? Então, a imagem aqui vai ser o conjunto formado pelos elementos 5, 6, 7 e 8. Então, perceba que neste caso, ó, a imagem é diferente do contradomínio. E se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é injetora. Então, ela pode ser injetora. Não, falei besteira, né? Ela não é sobrejetora. Escrevi besteira aqui. Falei uma coisa e escrevi outra. Não, correção. Pega lá a sua caneta. Isso. Ela não é sobrejetora. Então a ideia foi te trazer um exemplo para mostrar que não existe relação, né? Se ela é injetora, obrigatoriamente ela é sobrejetora. Beleza? Ou seja, se não é sobrejetora, essa função aqui também não é bijetora. Ok. E aí, nesse exemplo 4, eu vou mostrar que o contrário também funciona. Por exemplo, né, a gente viu lá que para ser injetora, os elementos diferentes em X têm que se relacionar com elementos diferentes em Y. O que eu fiz aqui agora nesse conjunto B? Ó? Eu tirei ali o elemento 8, coloquei só o 5, o 6 e o 7. Então, perceba que é a função, só que eu tenho o 3 e o 4, que são diferentes valores em X, se relacionando com o mesmo Y aqui, ó, 7. Beleza? Lembra que para ser injetora tem que chegar apenas uma setinha nos elementos do conjunto B, no contradomínio? Então, neste caso aqui, não é injetora. Não é injetora. Se ela não é injetora, já posso escrever aqui que também ela não é bijetora. E aí a gente vai analisar se ela é sobrejetora ou não. Beleza? Lembrando que para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B, é o que está depois da setinha, e a imagem são os elementos que estão no contradomínio que se relacionam com o conjunto A, ou seja, quem recebe setinha aqui, ó, é o 5, o 6 e o 7. E perceba que a imagem são todos os elementos de B. Logo, a imagem é igual ao contradomínio. Quando isso acontece, quer dizer que ela é sobrejetora. Sobrejetora. Ok? Com o diagrama é isso. Bem de boa, tá? Se precisar, volta aí o vídeo, veja com calma também. E daí eu quero mostrar para você também como é que funciona com o gráfico, tá? Com o gráfico. E daí eu vou pegar uma canetinha verde, tá? É a mesma ideia, tá? Para ser injetora, tem que verificar se elementos diferentes em X se relacionam com diferentes elementos em Y. Tem uma setinha aqui, ó, com gráfico que é assim, ó, se você traçar linhas paralelas, né, ao eixo X, ó, se cada reta paralela ao eixo X interceptar o gráfico em apenas um ponto, quer dizer que a função ela é injetora. Então aí, você viu que cada retinha vermelha que eu fiz aí, ó, cada reta vermelha que eu fiz, interceptou o gráfico em apenas um ponto, ou seja, a função ela é injetora. Vou escrever aqui do lado. A função ela é injetora. Beleza. Como é que eu sei se ela é... Aliás, antes de falar de sobrejetora,
dá uma olhada que isso funciona, por exemplo, em outras situações. Por exemplo, ao gráfico 2. No exemplo 2, uma parábola. Se eu traçar linhas paralelas ao eixo X, olha essas retas vermelhas aqui. Está vendo que cada uma dessas retas intercepta em 2 pontos? Ó. Ou seja, se intercepta em apenas um ponto, ela é injetora. Se intercepta em mais de um ponto, ela não é injetora. Então, neste exemplo 2 aqui, já que ela não é injetora, também posso dizer que ela não é bijetora. Não é bijetora. Ok? Agora veja, o mesmo gráfico que a gente viu lá no exemplo 1, que a gente já viu que é uma função injetora, para a gente verificar se ela é sobrejetora, lembrando que para ser sobrejetora a imagem tem que ser igual ao contradomínio. E aí, se você observar aqui, ó, né, isso é importante você sempre ficar atento em relação ao enunciado, o contradomínio ele pode ser qualquer valor real. Se o contradomínio pode ser qualquer valor real, quer dizer que pode ser qualquer valor negativo, pode ser o zero e pode ser qualquer valor positivo. Veja que eu estou fazendo um rabisco aqui, ó, justamente sobre o eixo y, né? Lembra que o contradomínio, a gente olha para o eixo y. Ou seja, dentro de funções pode ser qualquer coisa, ok? E para eu verificar qual é a imagem de uma função olhando para o gráfico, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo y, né? A imagem sempre no eixo y. Por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto do gráfico e jogar lá no eixo y, veja que eu já tenho um valor de comparação, uma referência ali para a comparação. Se eu fizer para vários pontos, ó, veja que, por exemplo, nessa parte do gráfico que está abaixo do eixo X, ó, vai coincidir justamente com o contradomínio. Lembrando que quando a gente fala de gráfico, salvo alguma restrição enunciado, quando a gente fala em gráfico ele é infinito, ou seja, vai infinitamente lá para baixo, coincide com os valores negativos, coincide com o zero, e se eu projetar pontos lá do gráfico, dessa parte que está acima do eixo X, ó, veja que vai coincidir também ali com o eixo Y, ó, na parte positiva também. Ou seja, esse rabisco verde que eu fiz, ó, corresponde ao contradomínio, e o rabisco vermelho que eu estou fazendo corresponde à imagem. Tá? Veja que os rabiscos coincidem. E se os rabiscos coincidem, quer dizer que a imagem é igual ao contradomínio. Se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que essa função aqui ela também é sobrejetora. Se ela é sobrejetora, se ela é injetora e é sobrejetora, quer dizer que ela é bijetora. Beleza? No segundo exemplo que eu tinha feito, a gente já tinha visto que não era injetora e, por consequência, a gente também atribuiu ali que ela não é bijetora. Veja que é uma função que leva reais em reais também, do mesmo jeito que eu tinha feito ali no exemplo 1, isso que é importante, ou seja, o contradomínio são todos os valores reais. Quando a gente fala em função, é tudo, né? É tudo. Então, o contradomínio, todos os valores reais. Então, seria o mesmo rabisco que eu fiz anterior ali, ó. Todo o eixo y, todos os valores negativos, todos os valores positivos e também o zero, ok? Então, todo o eixo x, todo o eixo y, toda a reta ali que representa os valores das ordenadas, né, no eixo y. E a imagem, nesse caso, eu vou projetar pontos do gráfico no eixo y. Veja que o menor valor que vai aparecer, já que está falando de parábola, parábola aí tem um valor mínimo, é o valor do y correspondente ao y do vértice dessa parábola. E todos os outros valores de referência no eixo y vão ser os valores, né, que estão acima desse vértice, então maiores ou iguais ao vértice. Então a imagem, ó, é a partir deste vértice, tá vendo? E se você olhar lá para o meu rabisco vermelho, você já vai ver que tem uma parte lá embaixo que não está coincidindo. Aqui para cima sim, né? Porque como o gráfico tem concavidade para cima, vai ser infinito lá para cima. E aqui embaixo não coincide. Ou seja, a imagem é diferente do contradomínio. Se a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que ela não é sobrejetora. Tatarim de novo, ó, quando é injetora é sobrejetora e quando não é injetora não é sobrejetora. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. E aí eu quero que você cuide, que aí é onde mais me pergunto, tá? E o objetivo maior desse vídeo aqui era justamente falar desses problemas aí que podem surgir. Dá uma olhada nesse exemplo 3, ó. Tá vendo que ele está falando que é uma função que leva reais em reais e tem um sinalzinho de mais aqui, ó?
tá? Tem um sinal gráfico de mais, tá? Isso aqui é uma função quadrática com a cara com essa regra ali de formação aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. O que ele está dizendo com esse R aqui? Ó? Esse R ele está dizendo que no contradomínio os valores negativos não existem. Tá? No contradomínio, o sinalzinho de mais eu estou excluindo os negativos. Então, assim, no contradomínio, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá. Ó. No contradomínio, ó, é a partir do zero, o zero em diante, ó, zero e os positivos. Então é como se aquela reta ali ó, abaixo do eixo x não existisse. Beleza? E aí eu quero que você use a mesma coisa que a gente trabalhou até agora, tá? A gente já sabe que essa função aqui, por exemplo, ela não é injetora. Beleza? Vamos usar isso ainda a nosso favor. Ela não é injetora. E a gente sabe também que a função ela não é sobrejetora, já que não é injetora. Beleza? Não é bijetora. Ok. E aí, quando a gente viu esse exemplo sem a restrição, nós vimos também que ela não era sobrejetora. Porém, agora, se você verificar, ó, a gente já sabe que a imagem, a gente pega como referência o vértice, né? No caso o y do vértice. Então, esse que seria o y do vértice seria o menor valor dessa imagem, que ia coincidir com o zero, né? Então, veja que a imagem é esse rabisco vermelho que eu estou fazendo. Como o gráfico é infinito, com cavidade lá para cima, ó, tá vendo que ele está coincidindo com o rabisco verde agora? Então, devido a essa restrição, agora a imagem ficou igual ao contradomínio, o conjunto imagem é igual ao contradomínio, ou seja, agora a função tornou-se sobrejetora. Então é complicado a gente falar sobrejetora. Deixa eu arrumar ali, estou errando. É complicado, né, a gente falar nesse momento assim, então uma função quadrática sempre será não sobrejetora? Não, depende, né, se tem alguma restrição ou não no enunciado. Não, ela é sobrejetora. Ok? Maravilha? Eu trouxe mais um exemplo para você ver também, agora nesse exemplo 4, e perceba que eu tenho duas restrições. Eu tenho uma restrição no domínio não pode ser valores negativos, lembrando que o que está antes da setinha é o domínio na função, e também eu tenho uma restrição no contradomínio da função, e que a gente já viu agora há pouco no exemplo anterior. No contradomínio também não pode existir, a gente não considera os valores negativos. Então, até vou fazer um ajuste diferente aqui no gráfico. Ó. Eu estou tirando do domínio os valores negativos. Está vendo que eu tirei ali a reta no eixo x como se não existisse os valores negativos. E, por consequência, aquela parte do gráfico ali não existe também. Ele continua sendo uma função quadrática, tá? E eu só tirei para a gente enxergar melhor. Beleza? Então, aqui neste caso agora, como se nós traçarmos retas paralelas ao eixo x, as retas vão interceptar em apenas um ponto gráfico, essa situação aí nos traz uma observação importante. Ela passa a ser o quê? Injetora. Então, veja que a restrição que acontece tanto no domínio quanto no contradomínio é extremamente importante para a gente poder classificar uma função. Beleza? Se no contradomínio nós não consideramos nessa situação os valores negativos, então seria a partir do zero em diante, ok? Só essa parte, você já viu que eu tirei, né, também parte da reta lá do eixo y, a parte negativa não existe, então só esse rabisco verde. E veja que esse rabisco verde aí que eu fiz vai coincidir com a imagem da função, do gráfico da função, né, da função quadrática, já que o valor mínimo da função ali é o zero também. Então o rabisco verde ó, coincide com o rabisco vermelho. Beleza? Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. E se a imagem é igual ao contradomínio, quer dizer que neste caso, devido a todas essas restrições, a função também é sobrejetora. E olha só no que nós concluímos também, se ela é injetora e é sobrejetora, ela é bijetora. Aproveitando e explorando aquele tal do professor Tatarim, com a aulinha ali sobre função bijetora, vamos aplicar agora esse conhecimento aqui. Então, vamos só entender a aplicação aqui nessa questão. Então, veja, nós teríamos aqui na representação desses diagramas, ó, então,
o nosso conjunto P e o nosso conjunto Q. NP igual a 4 quer dizer que tem 4 elementos. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de P1, isso aqui de P2, isso aqui de P3, isso aqui de P4. Maravilha. No Q também, NQ tem 4 elementos, quer dizer que nós vamos ter um Q1, vamos ter um Q2, nós ter um Q3 e nós vamos ter um Q4. Q4. Beleza, maravilha. Então, nós vamos ter um Q4. O que eu quero que se pense, né? Primeiro, quantas funções nós podemos formar aí? Quantas funções nós temos no total? Então, eu quero que você perceba que para fazer lá as ligações, as relações, o P1 eu poderia unir ao Q1, ou, tá, não é E, é ou ao Q2, ou ao Q3, ou ao Q4. Ou, né, claro que se eu fizer essas 4 ligações não é função. Eu tenho 4 opções de ligação para o P1. Se você perceber, isso vai acontecer para todos. Então, esquece P1 por enquanto, vamos pensar em P2. P2 também eu posso ligar, relacionar com Q1, relacionar, ligar com Q2, relacionar, ligar com Q3. Não, estou fazendo errado, né? É só o P2, cabeção. Mas também vai poder, né? Mas enfim, calma. Então, o P2 com o Q3 e o P2 com o Q4. O P3 é a mesma coisa e o P4 é a mesma coisa. Então, se a gente for pensar no total de funções, quantas funções possíveis nós temos aí relacionando os elementos de P com Q? Veja que eu tenho 4 possibilidades para o P1, 4 possibilidades para o P2, 4 possibilidades para o P3, 4 possibilidades para o P4. Ou seja, nós estamos sim brincando de problemas de contagem, misturando um pouquinho de análise combinatória. Como eu tenho que unir P1 e P2 e P3 e P4 e multipliquei, então nós temos 256 funções possíveis. Só que dessas funções, para elas serem bijetoras, elas têm que ser injetoras e sobrejetoras. Então, para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto Q. Então, todos os elementos de Q têm que se relacionar. E para ser injetora, só pode chegar uma setinha em cada um desses elementos do contradomínio. Então, por exemplo, vamos fazer e analisar agora quantas dessas funções elas admitem inversa, ou seja, elas são bijetoras, admitem inversas. Admitem inversas quer dizer que elas são bijetoras, injetoras e sobrejetoras. Então, você começando analisando pelo P1, veja, vou fazer ali aquela técnica dos risquinhos de análise combinatória, né? P1 e P2 e P3 e P4. Veja que o P1, a princípio, ele tem 4 possibilidades de relações. Ele pode se relacionar com o Q1, com o Q2, com o Q3 e com o Q4. Beleza? Maravilha. Então, vamos colocar aqui, ó. P1 tem, a princípio, 4 possibilidades de ligações. Isso aqui para o P1. E daí, para você estabelecer um critério de ataque à questão e você trabalhar com contagem corretamente, selecione uma relação, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor que P1 se relacionou com Q1. Você está usando um exemplo, você não está impondo, tá? Então, perceba que a partir desse momento, quando eu vou falar do P2, o P2 só tem 3 opções de relacionamento: ou Q2, ou Q3, ou Q4. Veja que eu não perco a generalidade, né, usando o Q1, porque se eu escolhesse o Q2, também teria 3 possibilidades para o P2. Se eu usasse o Q3, também teria 3 possibilidades para o P2 e assim por diante. Então, veja que para o P2 restaram 3 possibilidades. E aí eu acho que você já percebeu como é que eu vou terminar isso. Escolhe um como exemplo de relação para o P2, eu vou escolher o Q2, poderia ser qualquer um dos 3, não esquece disso. E aí, quando a gente vai analisar o P3 agora, o P3 eu só posso relacionar com o Q3 ou com o Q4. Então, para o P3 restam 2 opções. Escolhe uma opção como exemplo e, consequentemente, para o P4 agora vai restar apenas uma opção, que no meu caso aqui foi o
Q4. Então, veja que dessas 256 funções, quantas que são bijetoras? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, ou seja, 24 admitem inversas. E a pergunta é, quantas que não admitem inversa? Ou seja, vai ser a diferença entre esses dois valores, 256 menos 24. Logo, a resposta correta seriam 232 funções. Então, veja, 256 seria o total de funções, não as que não admitem inversa. Ok? Bacana? Então, olha só quanta coisa a gente aproveitou em relação a essa alternativa letra C. E por que que a D está correta, professor Tatarim? Então, veja que nós temos um polinômio de grau 3 e está falando que vai dividir por um polinômio de grau 1 e dividir por um polinômio de grau 1 também. X mais 3 é de grau 1, x menos 2 é de grau 1. E os restos são iguais. Como ele fala, o resto da divisão, o resto, geralmente a gente tem que desconfiar do teorema do resto. O que diz o teorema do resto? Então, por exemplo, se eu quero descobrir qual é o resto da divisão desse polinômio de grau 3 por esse polinômio aqui de grau 1, x mais 3, você vai trabalhar com a raiz desse divisor. A raiz é quem zera. Quem é que zera o x mais 3? Se você colocar um x igual a menos 3. Então, a raiz desse polinômio px x mais 3, se eu dividir o polinômio px pelo x mais 3, eu vou usar a raiz que é igual a menos 3. Então, na verdade, eu vou calcular um p de menos 3. Então, quando você usa o teorema do resto, você pega, isso só serve quando o divisor é de grau 1. Então, a gente pega a raiz aqui desse divisor, que a gente descobriu que é o menos 3, que é o que zera, e aonde tem x ali, agora eu vou colocar menos 3. Ó. Então, vai ficar um menos 3 ao cubo, mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos k vezes menos 3, menos 2. Vou escrever isso para você. Ó. Então, eu tenho xp de menos 3 vezes, então, x não, menos 3 ao cubo, mais 2x não, 2 vezes menos 3 ao quadrado, menos k vezes x não, menos k vezes, escrevi errado esse menos 3, não, vezes menos 3. Vamos arrumar, vamos arrumar. Não esquece do menos 2. Beleza. E o que acontece? Ele falou que os restos vão ser iguais. Então, a partir do momento que eu faço essa substituição, eu vou obter uma expressão que me daria o resto. É claro que o k vai surgir na história, então vamos lá. P de menos 3 vai dar menos 3 ao cubo, que é menos 27. Menos 3 ao quadrado é 9, vezes 2 vai dar 18. Menos 3 vezes menos k vai dar mais 3k, menos 2. Eu posso ajustar algumas coisinhas aí, né? Veja, 27 negativo com 18 positivo, isso aí vai dar 9 negativo, com menos 2 vai ficar menos 11. Então, veja que eu posso representar, pelo teorema do resto, o resto dessa divisão do polinômio p por um polinômio x mais 3 por 3k menos 11. Então, eu fiz uma etapa. Calma, fiz uma etapa para esse x mais 3, com a divisão do x mais 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa, igual, mas diferente, mas com esse polinômio aqui, ó, x menos 2, também é um polinômio é um divisor de grau 1. Então, do mesmo jeito que eu brinquei agora há pouco com você, uma brincadeira séria, eu vou descobrir qual é a raiz desse polinômio, que é o que eu coloco no lugar do x para zerar, ou seja, x igual a 2. E agora eu vou, então, trabalhar com essa raiz 2 lá no polinômio p, onde tem x eu vou colocar 2. Ó. Então, isso aqui vai ficar um p no lugar do x eu vou colocar 2. Ou seja, onde tem x a gente coloca 2. Então, vai ficar um 2 ao cubo mais 2 vezes 2 ao quadrado menos k vezes 2. Já estou colocando os dois aí só para não ficar trocando toda hora de cor. Então, vai ficar 2 ao cubo mais 2 vezes x, que é 2 ao quadrado, menos k vezes x, que é 2, menos 2. Logo, o nosso p de 2 vai ser 2 ao cubo, 8,
Veja que eu tenho 2 ao quadrado, 4 vezes 2 também vai dar 8, menos 2k menos 2. Perceba que se eu fizer alguns ajustes aí, 8 mais 8, 16, menos 2 é 14, quer dizer que vai ficar menos 2k mais 14. Essa é a expressão que representa o resto da divisão do polinômio p por x menos 2, que eu destaquei lá em cima para você. E por que eu fiz tudo isso, né? Porque ele menciona aqui, ó, que os restos são iguais. Então, eu vou igualar esta expressão ali que a gente obteve da divisão do polinômio pelo primeiro, x mais 3, ó, e essa aqui também que a gente obteve pelo polinômio p pelo segundo, ó, o x menos 2. Então, eu tenho 3k menos 11, obrigatoriamente igual a menos 2k mais 14. Vamos isolar o k, então vai ficar 3k. Vem para cá, menos 2k, fica positivo. Vai para lá, menos 11, fica positivo. Então ficou 5k é igual a 25. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 25 divididos por 5, k vale 5. Então olha só. A loucura, 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 né? Nós descobrimos que o k vale 5. E se o K vale 5, este K aqui, ó, esse K aqui ficou estranho, né? Esse K aqui vale 5, ficou estranho de novo, mas tudo bem. O K vale 5. Então, se você quisesse, você poderia reescrever que era um direito seu. Px é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado, menos no lugar do K, vou colocar 5, 5x menos 2. E aí a pergunta dele para a gente é, se eu quero saber qual é o resto da divisão de p de x por x mais 3. Ah, Tatrinha, posso aplicar o teorema de resto de novo? Pegar o menos 3 e substituir? Não precisa, nós já fizemos isso. Ó. Alô? Nós já obtemos a expressão, está aqui, ó, por favorzinho. Então, na verdade, se você tivesse enxergado isso, agora bastava jogar o K justamente aqui, ó. E você descobre qual é esse resto. Quer ver? Deixa eu aqui para cima para fazer para você nessa mesma tela, deixar tudo aí escrito para você. Vamos lá. Veja, aqui no cantinho, eu vou copiar o P menos 3 igual a 3K menos 11 que a gente já fez. Então, como o nosso K vale 5, nosso K vale 5. Onde tem K ali, eu vou colocar 5. Então, nosso P de menos 3 vai ser 3 vezes K, já coloco o 5 ali, menos 11. Eu tinha que descobrir o valor de K para saber qual era o resto. 3 vezes 5 é 15. É só fazer agora 15 menos 11, que é 4. Logo, o nosso resto, então, equivale a 4, que é o que ele afirmou aqui. Por isso que esta alternativa é a alternativa correta. Beleza? Maravilha, né? Maravilha. Então, olha só que questão bacana, né? A gente conseguiu revisar muita coisa aqui em uma questão só. Valeu? Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo. Merece 1000 curtidas esse vídeo, né? Escreve aí para o professor Tadarim ficar feliz se você gostou, se te ajudou. Né? O objetivo é sempre fazer o melhor para poder te estruturar aí para uma prova. Desejo para você muito sucesso e até a próxima. Tchau.